Sim, alô, alô, mais uma história no canal do mistério, no canal das sobrenaturalidades. Mais uma história daquelas que vai gerar muita polêmica, que vai causar discussão. Você vai gostar. E essa eu vou contar especialmente dedicada a você, tá certo? A você que vai se tornar membro hoje do canal. Paulinho, mas eu vou? Vai! Você vai se tornar membro aqui do canal, porque você sabe da importância que isso tem para o YouTube. O YouTube sugere e a gente incentiva, senão as pessoas não fazem. Seja membro do canal. Para nós é importante que você se torne assinante aqui do canal do Paulinho Boa Pessoa. Perfeito? Ô Paulinho, e tem custo? Tem um custo simbólico de R$ 7,99 ou R$ 7,90 por mês. Mas também você para quando quiser, embora eu tenha certeza que se você entrar é para valer. Porque você é do tipo das pessoas que quando você faz alguma coisa, você faz para valer. Mais uma coisinha, se inscreva no canal, acione o sininho para ser comunicada e comunicado cada vez que uma nova história chegar por aqui. E agora respondendo aquela pergunta que não quer calar. Fala, minha querida Jandira. Ô Paulinho, moro em Santana do Parnaíba, meu nome é Jandira. Dá para ouvir a sua história no YouTube sem nenhum tipo de propaganda? Dá. Basta que você se torne YouTube Premium. YouTube Premium não é coisa nova não, o YouTube já tem isso faz tempo. Mas se você optar em ser YouTube Premium, você vai ouvir qualquer história sem nenhum tipo de comercial. Mas faça isso através do nosso canal, porque isso dá força para o canal, moral para o canal, valoriza o canal, entendeu? Aí você pode ouvir não apenas as nossas histórias, mas qualquer coisa no YouTube, uma música, sem nenhum tipo de interferência comercial. Falei, eu sou YouTube Premium, eu sou YouTube Premium. Opte, seja. Ô Paulinho, e o Valeu Demais, eu posso mandar um para você quando você quiser. Mande um Valeu Demais para dar aquele apoio para o nosso canal. Bem, mas eu acho que já falei muito para o meu tamanho hoje. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Porque a história impressionante de hoje aqui no canal acabou de começar. Mistérios da Meia-Noite. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Tânia. E antes de tudo começar, antes daquele sobrado maldito, daquela cozinha assombrada, daquele velho de olhos vazios e do jornal com cheiro de coisa morta, a minha vida era outra. Uma vida completamente diferente. Mais difícil, talvez até, mas ao menos eu consegui dormir em paz. Eu vou começar relatando tudo. Meus pais morreram quando eu ainda era jovem demais para entender o que era a ausência definitiva. Foi num acidente de carro brutal, inesperado. Um segundo de distração e tudo de repente mudou. Lembro até hoje da ligação. O telefone tocando às 6h24 de uma manhã, o coração acelerando antes mesmo da voz do outro lado da linha dar aquelas notícias. As palavras ditas com frieza, a sensação de que o chão havia se aberto sob meus pés. Nessa época, a minha irmã Cibele tinha apenas 12 anos de idade.
Eu tinha 20. E naquele instante, entre a notícia do telefone e o velório silencioso, eu me tornei mãe, pai, irmã, tudo isso ao mesmo tempo. Eu jurei para mim mesmo, ali mesmo, diante dos caixões fechados, que ela teria o melhor que eu pudesse dar. E eu cumpri. Cada dia, cada sacrifício, cada escolha. Mesmo quando doía, mesmo quando tudo parecia impossível, eu não ia permitir que nada faltasse para minha irmã. Nada. Não foi fácil. Trabalhei em 2 empregos durante muito tempo. De manhã como atendente numa clínica odontológica, sorrindo para pacientes impacientes, enquanto por dentro eu só queria dormir mais 1 hora. À noite, eu trabalhava como caixa num mercado pequeno da cidade, onde o cheiro de carne fria e desinfetante se misturavam à exaustão e eu carregava tudo isso nas costas ainda. Foi nessa rotina cansativa que eu acabei conhecendo o Rogério. Ele sempre passava no mercado no final do expediente. Geralmente, o Rogério tinha uma cerveja na mão e um sorriso tímido no rosto. No começo, só trocávamos sorrisos. Depois vieram: oi, como é que você está? Boa noite. Os papos rápidos na fila do caixa. E um dia, ele me esperou sair só para me acompanhar até o ponto de ônibus. Nem pediu nada, só caminhou ao meu lado como quem entende o peso dos dias. E ali começou tudo. Um amor calmo, presente, respeitoso. Coisa rara hoje em dia. O Rogério, ele era diferente. Tinha as mãos grandes e palavras pequenas. Gostava do silêncio, de filmes antigos e de café sem açúcar. Então eu era obrigado a fazer o cafezinho da minha casa sem açúcar. Bom, adoçava para mim, lógico. Para ele, eu não tinha esse trabalho. E talvez fosse isso o que mais me encantava. Ele não me dava trabalho, sabe? E ele também não tentava me salvar. Só caminhava comigo. Depois de alguns meses juntos, ele começou a frequentar a minha casa com uma certa frequência. Era um apartamento? Sim, um apertamento, na verdade, pequeno, simples, mas aconchegante. O tipo de lugar que cheirava a café coado e roupa no varal. Cibele, minha irmã, agora já com 14 anos, se apegou logo também ao Rogério. E com o tempo, nós nos tornamos uma pequena família improvisada. Não uma família oficial, mas uma família de alma, sabe? Dividíamos os medos, os sonhos, os risos e, vez ou outra, também o silêncio das dores que ninguém sabia explicar. Bom, dor é uma coisa que todo mundo tem, né? Todo mundo. Foi numa noite de pizza fria e sofá lotado inclusive de almofadas, travesseiros, que Rogério disse com os olhos semicerrados de quem já estava quase dormindo: por que a gente não procura uma casa maior, hein? Um lugar assim, só nosso, com um quintal, espaço, paz. Vamos morar juntos. Na hora eu ri. Ri porque parecia um sonho grande demais para mim. Coisa de filme de domingo. Mas ele não estava brincando, não. O Rogério falava sério. Olhava para mim como se já tivesse visto tudo isso acontecendo. E depois de alguns dias, pensando, fazendo coisas, cortando gastos, organizando cada centavo como se fosse ouro, decidimos procurar um lugar para chamar de lar. Um recomeço. Uma chance de respirar fundo depois de anos vivendo no automático. Cibele, a minha maninha, vibrou com a ideia. Ela queria finalmente um quarto só para ela, só dela, longe da barulheira do vizinho de cima e do cheiro de cigarro que invadia a nossa cozinha. Ela queria um lugar onde pudesse pintar as paredes de lilás,
colar pôsteres nas portas, onde os seus sonhos de adolescente não precisassem dividir espaço com as goteiras do teto. E foi assim que nós começamos a nossa busca. Rodamos vários bairros, visitamos casas velhas que rangiam antes mesmo de nós entrarmos, apartamentos mofados com janelas emperradas, lugares apertados demais ou caros demais. Já estávamos quase desistindo com os pés doendo e os olhos pesando, quando nós encontramos o anúncio daquela casa. Vale das Laranjeiras? Pô, esse bairro aqui é legal. Fica no Vale das Laranjeiras. As fotos eram lindas. Parecia até casa de revista. Fachada branca, janelas azuis, varanda com plantas penduradas, uma cozinha ensolarada com azulejos floridos. Nossa! Casa bonita, hein? E o aluguel? Quanto custa? Qual é o valor do aluguel? Era quase bom demais para ser verdade. Ah, não, deve ter alguém desesperado para alugar. Eu brinquei tentando esconder o frio que eu senti na espinha ao ver o preço tão abaixo do mercado. É melhor pra gente, né? Disse o Rogério animado e já fazendo planos, sorrindo daquele jeito que sempre me acalmava. Naquele momento, eu quis acreditar que o universo finalmente estava conspirando ao nosso favor, devolvendo-nos um pouco de paz. Vamos marcar uma visita? Vamos marcar. Sábado seguinte. E quando chegamos lá, bom, meus olhos brilharam, mas brilharam de verdade. A fachada da casa era moderna, branca, com detalhes em vidro que refletiam a luz do sol como cristais. Um portão baixo, de ferro trabalhado, com desenhos que pareciam flores ou espirais. Ah, não, aqui forma um anjo, ó. Você viu aqui no desenho do portão? Forma um anjo. De fato, formava um anjo. Até hoje eu não sei ao certo. O jardim era pequeno, mas bem cuidado, a grama verde viva, 2 roseiras vermelhas ladeando a entrada, como se alguém ainda cuidasse daquilo com muito carinho. Por um momento, eu senti que tudo que eu vivi até ali havia valido a pena. O luto, o cansaço, as noites em claro, tudo. Era o recomeço, o nosso recomeço. O Rogério, todo animado, assinou o contrato na semana seguinte, quase sem pensar. Entusiasmados, fizemos a mudança num domingo de céu limpo. Ríamos enquanto montávamos os móveis, colocávamos os livros nas estantes, pendurávamos os quadros. Cibele pintou a parede do quarto dela com um tom de lilás claro e colou adesivo de estrelas no teto. Ela dizia que queria dormir olhando para o céu. Sempre foi o meu sonho, eu quero dormir olhando para o céu. Mal sabíamos que estávamos prestes a entrar no pior capítulo de nossas vidas. Desde o primeiro dia naquela casa, algo parecia, vamos dizer, estranho. Sim, é pouco estranho, mas algo não parecia certo ali. Era sutil. Sabe aquela sensação de estar sendo observado, mesmo quando você estivesse sozinho? Sabe aquela pontinha de desconforto que começa na nuca e se espalha pelos braços como arrepios involuntários? Pois é, era constante, quase imperceptível. Durante o dia, dava para tocar, dava para ir. Mas quando chegava a noite, principalmente à noite, a atmosfera da casa mudava. O ar parecia mais denso, quase pastoso, como se algo invisível
pairasse ali e ficasse à espreita. E todas as noites, sem falhar, ouvíamos barulhos estranhos. Os barulhos vinham lá da cozinha. Começava com um leve tilintar, como se alguém mexesse nos talheres. Depois o som crescia. Pratos! Isso mesmo, pratos sendo jogados ao chão, copos estilhaçando, como se uma força bruta tivesse invadido nossa casa. O barulho de vidro se quebrando ecoava pelas paredes, e sempre no mesmo horário, às 2h47 da madrugada. Era o horário marcado. 2h47 da madrugada. Na primeira vez, eu levantei correndo, achando que algum animal tivesse invadido a cozinha, um gato talvez, um rato, ou na pior das hipóteses, quem sabe alguém, um ladrão? Sim, porque havia um vitrô na cozinha e eu já tinha escutado história de ladrões magros, crianças até, que o ladrão às vezes coloca pelo vitrô da cozinha para pegar alguma coisa. Eu, sei lá, pensei nisso tudo. Me armei. Adivinha com o quê? Me armei com uma vassoura, como se fosse um fuzil, com o coração batendo descompassado, as mãos suando frio. Eu acendi as luzes tremendo, mas a cozinha perfeita. Meu Deus, não é possível. Meu Deus, não é possível. O barulhão que eu escutei, os pratos se quebrando, os copos se espatifando, talheres caindo, e de repente tudo em ordem na cozinha. Quando eu digo tudo em ordem, eu quero dizer nenhum prato quebrado, nenhum copo fora do lugar, a mesa arrumada do jeitinho que eu havia deixado antes de dormir, tudo limpo, organizado, como se nada, absolutamente nada tivesse acontecido. Eu tentei então me convencer que aquilo não foi real. Eu acho que eu estava dormindo, eu acho que eu tive um sonho, você entendeu? Porque a gente começa a querer se enganar. Eu acho que eu tive um sonho antes de eu de fato estar acordada, e neste sonho teve aquela barulheira toda. Eu acho que é o cansaço, a preocupação com a própria mudança. De repente, isso nem aconteceu aqui. Isso pode ter acontecido numa casa vizinha. Algum som vindo de fora, da rua. Isso mexeu com a minha cabeça, com o meu cérebro, e transformou em algo que parecia aqui dentro. Só pode ser. Só pode ser, porque nessa hora a gente quer e precisa se enganar. Senão a gente não aguenta. Talvez até não sobreviva. Até que na noite seguinte aconteceu tudo de novo, do mesmo jeito, da mesma forma, às 2h47 da manhã, tudo começou. E na outra noite também. E também na outra. E assim foi por semanas e semanas a fio. Nós apagávamos todas as luzes, trancávamos as portas, desligávamos tudo. Mas bastava virar as costas para começar o pesadelo, tudo de novo. A televisão começou a ligar sozinha, com o volume no máximo, às vezes, aquele som para assustar a gente, gritando vozes distorcidas em canais fora do ar. As portas escancaravam de repente, como se levadas por uma força violenta. As luzes da sala e da cozinha acendiam uma a uma e começavam a piscar, como se alguém estivesse nos provocando, zombando da nossa impotência diante de tudo. No começo, nós achávamos que era algum problema elétrico, até chamamos eletricista, um senhor simpático que revisou e revirou os quadros de luz, os fios, disjuntores, e no fim
Ele disse que nunca na vida dele de eletricista, nunca tinha visto nada igual. Tudo estava em perfeito estado. Pode ser um curto intermitente, mas é estranho demais. Eu nunca vi uma fiação tão limpa e tão silenciosa quanto essa. Ele comentou, o eletricista franzindo a testa. Instalamos então trancas novas. Nós precisávamos fazer aquilo. Colocamos alarmes, sensores de presença, mas nada adiantava. A casa tinha vida própria, como se estivesse nos testando até nos assustar ou nos expulsar. E o pior ainda estava por vir. Na madrugada de uma terça-feira, eu fui acordada por um som diferente. Não era vidro e nem porta batendo. Era riso. Um riso baixo, rouco, vindo de dentro da cozinha. Riso de um homem, mas denotava pelo riso ser um homem velho, cansado, arrastado. Um riso que me encheu de medo, me paralisou por inteira. O tipo de som que você não consegue explicar, só sentir. E naquele momento eu soube com todas as fibras do meu coração que havia algo ali conosco, algo que não era humano. Numa manhã fria, por volta das 6 horas da manhã, meu namorado Rogério acordou para trabalhar. A neblina cobria o jardim com uma brancura densa, quase como uma cortina entre o mundo real e algo que não se devia tocar. Eu e a minha irmã Cibele ainda dormíamos, enroladas em nossos cobertores, sem ideia do que estava prestes a acontecer lá fora. O Rogério, ele vestiu o casaco, pegou as chaves e foi até a porta da frente. Ao abri-la, foi como se o tempo tivesse congelado por um segundo. E ele deu de cara com um senhor de mais ou menos uns 75 anos de idade, parado ali. Senhor imóvel, como se já estivesse esperando por ele há horas, talvez até há dias, sei lá. O velho, ele usava uma camisa social azul, impecavelmente passada, mas muito bem passada, parecia engomada. Uma calça jeans gasta, mas limpa. Os cabelos brancos estavam penteados para trás com perfeição, talvez com a ajuda até de uma brilhantina no caso. Uma perfeição, como se ele tivesse se arrumado apenas para aquele encontro, para aquela ocasião. Na mão direita do homem, ele segurava um jornal velho, um jornal amarelado, dobrado ao meio, mas dobrado com tanto cuidado que parecia uma relíquia. O mais perturbador era o olhar dele. Não era um olhar perdido e nem confuso. Era um olhar tranquilo, certeiro, como se aquele lugar fosse seu por direito, como se já o conhecesse há tempos. Rogério, mesmo desconcertado com a presença inesperada, ele tentou manter a cordialidade como o homem educado que era. Oi, senhor. Bom dia. Bom dia, senhor. O velho apenas sorriu, um sorriso calmo, mas com algo por trás, algo que Rogério só perceberia depois. Ele ergueu então o jornal com delicadeza, como se estivesse prestes a mostrar uma notícia importante, e respondeu: bom dia, lindo dia hoje, não, senhor? A resposta do homem foi simples, mas a voz. Ronaldo depois diria que havia algo estranho naquela voz. Um eco leve, como se não pertencesse inteiramente àquele momento.
Como estava adiantado para o trabalho, o Ronaldo, sempre simpático com vizinhos, ele decidiu puxar assunto. Sentaram-se inclusive no murinho em frente à nossa casa, os pés pendurados no vazio úmido da manhã, e conversaram, mas não conversaram pouco não. Quase 30 minutos de conversa. O velho falava com frases curtas, entrecortadas, pausadas até, como se pesasse cada palavra que era dita. Falaram sobre clima, sobre como a rua era tranquila, sobre os problemas da cidade. O Rogério até comentou meio envergonhado sobre... O senhor sabe que eu aqui em casa escuto às vezes uns barulhos estranhos à noite. O velho, o senhor, ele escutava tudo com atenção e sem interromper. O jornal permanecia nas mãos dele, sempre com a mesma página visível. Ele nunca virava. Os olhos, quando baixavam para o papel, pareciam ficar imóveis como os de uma pintura. Mesmo assim, havia algo aconchegante naquela presença, familiar até. Antes de sair, o Rogério sorriu, se levantou. Senhor, olha, foi bom conversar com o senhor. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Mas é que eu tenho compromisso. Até mais ver. Até mais ver. O senhor ergueu assim os olhos devagar, sorriu de volta para o Rogério e apenas acenou levemente com a cabeça, como se soubesse que aquele até mais ver era apenas uma formalidade. O Rogério foi embora, mas com uma estranha sensação de que ele havia feito um novo amigo. Um daqueles senhores antigos que guardam histórias em silêncio e surgem nas horas certas. Só que no dia seguinte, algo estranho aconteceu. Era novamente pela manhã, o mesmo horário que o Rogério saía. Ele levantava às 5h30, fazia o que tinha que ser feito, inclusive o café, e 6 da manhã ele saía de casa. A mesma neblina densa cobrindo a rua, o mesmo frio cortante no ar. Rogério saiu para trabalhar no mesmo horário, repetindo os passos do dia anterior. E de novo lá estava ele. Não é possível. O mesmo homem, o mesmo senhor, parado exatamente no mesmo lugar. Mas e a roupa? E a roupa era a mesma. Não, ele não havia trocado nada, a mesma camisa azul bem passada. Parecia até engomada de tão bem passada que estava. A mesma calça jeans e o mesmo jornal amarelado nas mãos, como se o tempo não tivesse passado nenhum segundo desde a última vez que Rogério o vira. Mas desta vez havia uma diferença. Desta vez havia sim uma diferença. O velho não foi sorridente. Aquele senhor não sorriu. Não, ele não sorriu. Não, ele não falou bom dia. Não, ele não ergueu o jornal. Ele apenas levantou assim os olhos, lentamente, fixando os olhos em Rogério. Um olhar profundo, escuro, como um poço sem fundo. O rosto do velho estava inexpressivo, nem raiva e nem alegria, apenas um vazio. O Rogério parou por um instante desconcertado. O frio pareceu penetrar sua pele naquele instante. Ele tentou disfarçar, acenou com a cabeça e seguiu andando, mas agora com um passo acelerado. O som dos próprios sapatos, como o chão estava molhado, soava alto demais.
Quando criou coragem para olhar para trás, o velho havia desaparecido. Cadê? Cadê? Cadê o homem? Cadê o homem? Tinha sumido. Nada dele. Nenhuma porta batendo, nenhum som de passos, nenhuma sombra se afastando. Só a névoa e o vento frio soprando entre os arbustos, como normalmente é o clima no estado do Paraná. Exatamente assim. Rogério, ele ficou assustado. Ele ficou muito assustado e foi assim que ele chegou ao trabalho sem dizer palavras. Passou o dia inteiro calado, distraído. E de vez em quando ele queria esquecer, a lembrança, o velho, a camisa azul bem passada, parecendo engomada, o jornal amarelado de velho. E quando o Rogério voltou para casa, ele me chamou com urgência. Ele estava pálido, ele estava trêmulo. O olhar dele dizia mais do que qualquer frase. E quando finalmente ele falou, a voz saiu embargada. Aquele homem, eu encontrei ele de novo. Mas eu vou te dizer uma coisa, e é sério que eu vou te falar. Aquele homem não é real. Não é real. Ele não é real. Vocês não notaram nada de estranho aqui em casa, não? Perguntou o Rogério. Então eu contei a ele que eu e a minha irmã Cibele não tínhamos escutado nada naquela manhã. Ninguém bateu a porta, nenhum som de conversa, nada. Foi então que ele lembrou de um detalhe, e esse detalhe fez o Rogério gelar por completo. O jornal que ele segurava estava com a data 11 de abril de 1985. Ele jurava que tinha visto aquela data nos dois encontros. 11 de abril de 1985. A mesma dobra no papel, a mesma matéria à mostra. E o mais macabro, o velho nunca virava a página. Ficava sempre fixo naquela parte do jornal, os olhos imóveis como uma estátua de carne. O que havia naquela matéria afinal? Por que aquele homem aparecia no mesmo lugar e com as mesmas roupas, o mesmo gesto e a mesma cena repetida, o mesmo jornal, a mesma data? A partir daquele dia, as coisas só pioraram na casa. No dia seguinte, eu estava encostada no portão da casa, tentando distrair a mente daquele peso que rondava nossos dias, quando Dona Neide, uma vizinha antiga do bairro, ela apareceu. Sempre simpática, a Dona Neide, do tipo que conhece todos os moradores desde o tempo em que os terrenos ainda eram de terra batida. Sem pensar muito, eu comentei com a Dona Neide o que o Rogério tinha presenciado nas últimas 2 manhãs. O homem, o senhor do jornal, a camisa azul bem passada, parecia engomada, a calça jeans limpa. Assim que eu mencionei para Dona Neide e eu descrevi o velho na porta, a expressão da Dona Neide mudou. Mudou como se eu tivesse falado de uma coisa ruim. Péssima. Uma maldição. Os olhos de Dona Neide se arregalaram e a pele enrugadinha do rosto ficou ainda mais pálida. Ela se aproximou devagar
me puxou assim pelo antebraço. Sabe quando a pessoa te puxa pelo antebraço discretamente, como se temesse que alguém fosse escutar o que ela tinha a dizer? Diga uma coisa, filha, você viu esse velho também? Ela sussurrou com uma voz trêmula, uma voz temerosa. E eu respondi: não, dona Neide, eu não, foi o Rogério. Foi ele, mas foi ele inclusive que descreveu para mim, descreveu tudo e com riqueza de detalhes. Por quê, dona Neide? Ela olhou em volta como quem procura por presenças invisíveis, respirou fundo e então disse algo que me arrepiou, dos pés à cabeça. Falou com uma calma fúnebre, quase respeitosa. O que você está me dizendo? Esse velho, ele morreu aqui, nessa casa. Quero dizer, ele morreu na sua casa. Mas há muitos anos. Dizem que ele vivia sozinho e ele era muito metódico, daqueles que limpam a casa 3 vezes por dia e que dobram as roupas milimetricamente. Um dia ninguém viu ele sair e nem recolher o jornal. Então chamaram a polícia e encontraram o corpo dele já em decomposição aí dentro. Ele estava sentado na sala. A maneira como encontraram o senhor morto, sentado no sofá ou na poltrona, sentado na poltrona com o jornal nas mãos. Foi assim que ele foi encontrado, sem vida e em decomposição. Meu Deus, eu sussurrei, sentindo um calafrio na espinha. Ela assentiu lentamente, com os olhos marejados, como quem se lembra de uma tragédia mal enterrada. E adivinha qual era a data do jornal? Não me diga, dona Neide. Sim, eu digo. 11 de abril de 1985. A mesma data que o seu namorado viu. Naquele momento meu sangue gelou. Era como que se alguém tivesse soprado vento gélido dentro do meu peito. Lembrei do olhar vazio do velho, da forma como o Rogério descreveu o jornal dobrado sempre na mesma página, os olhos imóveis como colados em algo que ele nunca terminava de ler. Nunca terminava de ler. Nunca terminava de ler. Uma eternidade congelada no tempo. Dona Neide continuou, baixando ainda mais a voz. Depois da morte dele, ninguém conseguiu ficar muito tempo aí nessa casa. Teve um casal com um bebê, o neném chorava a noite inteira, olhando para um canto do teto. Os dois diziam ouvir passos no corredor quando estavam sozinhos. Ficaram só 3 meses. Depois, uma senhora que morava sozinha, ela acabou indo parar no hospital com um colapso nervoso. E por aí foi. Sempre as mesmas coisas. Barulhos, luzes que se acendem e se apagam, objetos que caem, mas o mais assustador é ele. É o velho. Ele aparece. Mas não é para todo mundo. Ele aparece só para alguns. Só para quem ele escolhe aparecer. Só para quem ele escolhe. Aquela frase dita pela dona Neide ficou martelando na minha cabeça. Só para quem ele escolhe? Mas por que ele teria escolhido o Rogério? O que ele queria com o Rogério? Depois daquela conversa,
a atmosfera da casa ficou insuportável. Eu e a minha irmã Cibele começamos a nos sentir observadas o tempo todo, em qualquer canto da casa. Especialmente à noite, era como se tivesse alguém parado atrás da gente esperando. As manifestações se intensificaram. Uma madrugada, todos nós ouvimos a torneira da cozinha abrir sozinha. Fomos até lá e vimos a água escorrendo. Desta vez, a água escorrendo, de fato, pingando lentamente, mesmo que o registro estivesse firme e fechado. No dia seguinte, nós encontramos pegadas úmidas no corredor, como se alguém tivesse andado com os pés molhados dentro de casa. Mas ninguém havia saído do quarto. Gravamos vídeos e em um deles, que eu guardo comigo até hoje, a porta da sala se abre lentamente, sem ninguém por perto. Nós estávamos todos ali no mesmo ambiente e mesmo assim a porta se abriu, sozinha, sem vento, sem corrente de ar, nada. O silêncio depois disso era cortante. Aquela porta parecia respirar. Decidimos sair. Não deu mais. A pressão psicológica, o medo constante, o desconforto de viver num lugar onde até as paredes pareciam carregar lembranças que não eram nossas. Aquilo era insuportável. Não era mais um lar. Era uma prisão invisível. Meses depois da mudança, nós encontramos alguém da vizinhança no supermercado e soubemos de outras histórias. Uma nova moradora, uma mulher sozinha, foi encontrada sentada na calçada de camisola em plena madrugada murmurando coisas sobre um homem com jornal, um homem com jornal. Ela acabou até sendo internada. Outro casal que morou antes dela e de nós ficou menos de um mês ali. Saíram às pressas, deixando móveis, roupas e até comida na geladeira. Um corretor que tentou alugar a casa nos contou que ninguém consegue ficar ali por muito tempo. O clima é sempre pesado. Uma sensação de opressão, como se o lugar rejeitasse os vivos. Dizem que o espírito daquele senhor continua lá, preso num ciclo eterno, repetindo a última manhã da sua vida, esperando que alguém pare, converse e o escute, ou talvez esperando algo mais sombrio. Ninguém sabe ao certo. Só sei de uma coisa: nunca mais nem passamos pela calçada daquela casa. E sempre que alguém novo chega ao bairro, fazem questão de avisar, mas nem sempre acreditam. E se um dia você estiver andando por... eu não vou dizer a cidade do Paraná. Eu não vou dizer. Eu também não tenho esse direito, sabe? Vai que de repente essa casa lhe é oferecida e talvez seja um bom negócio, e isso atrapalhe você de fazer um bom negócio. Eu sei lá. Às vezes eu até penso, eu mesma. Já falei com o Rogério, nós continuamos juntos. Eu penso às vezes comprar a casa e lançar lá, por exemplo, uma loja, alguma coisa comercial, que funcione só mesmo durante o dia, porque durante o dia as coisas são bem mais tranquilas. Sou eu, Tânia Cavalcante, contando essa história da minha vida. Acontecida já tem algum tempo, mas uma coisa eu posso garantir: tudo o que eu relatei aqui, de fato, aconteceu conosco. Adoraria ouvir as opiniões de todos vocês.